Estamos a ouvir o canto da Totinegra das Figueiras. E é o tema para a conversa de hoje. Mas antes de passar a palavra aqui ao meu amigo Zé Sousa, e para abrir um bocadinho as hostilidades, eu vou ler aqui uma pequena citação do livro do Catálogo Sistemático e Analítico do João Alves dos Reis Júnior, que tem aqui uns apontamentos interessantes. Diz ele sobre a Sílvia Borinho: esta espécie é de passagem dupla e regular em Portugal, mas numa certa quantidade também aqui nidifica. Na sua passagem de outono para o sul é muito abundante nas figueiras, engordando pasmosamente, o que a faz tornar-se muito apreciada pelos gastrónomos. Em março volta para o norte, mas então a sua passagem é quase desapercebida. Olá, Zé, já dei aqui umas dicas para a nossa conversa de hoje. É verdade, já tocaste em uma série de pontos que já estavam aqui na minha lista. Exato, eu calculei que sim, mas desta vez resolvi lançar já aqui algumas cartas para a mesa. Está certo, ok. Pronto, vamos jogar póquer com as cartas à vista. Exato. Ok, pois é, realmente, começando até pelo canto, não é? Que foi aquilo que começou esta conversa. Esta ave, pelos vistos, tem um canto parecido com a totinegra de Barreto. Muito parecido e com pouca experiência, até é fácil de confundir. E eu confesso que não é um canto que eu tenho ouvido muitas vezes no terreno, porque em Portugal, como já havemos de falar, elas só nidificam nas terras altas do norte, e de resto isto é sobretudo uma ave de passagem. Elas depois nidificam em latitudes mais elevadas, mas o canto é muito parecido, é um bocadinho mais carregado, diria eu, não tem as notas tão soltas, tem lá umas estrofes que poderão fazer lembrar o cantor negra real, mas genericamente é muito parecido e quem não estiver atento pode ouvir isto e pensar que é uma totinegra de Barreto. E isto, obviamente, é logo um fator que pode complicar a identificação correta desta espécie. E o outro fator é o aspecto físico desta espécie, que também não tem assim propriamente aspectos diagnosticantes fáceis, não é? Não, esta ave é assim uma ave de aspecto cinzentão, sem marcas muito características. E E se eu, calhar é a característica melhor dela é não ter muitas características. exato, e eu até vou referir aqui um apontamento curioso que ajuda a salientar esse facto. Eu vi esta espécie pela primeira vez no Algarve, que era onde eu me encontrava, como já relatei nas conversas anteriores, no início de setembro, em mais uma das minhas visitas à Associação A Rocha, que fica junto à Ria de Alvor, e eu estava lá nessa ocasião, junto com o meu grande mestre Peter Harris, que fazia também anilhagem no local e que me mostrou algumas das aves da zona, e no início de setembro há muitas totinegras das figueiras a passar. E a totinegra da figueira, como eu já referi, o nome científico é Sylvia borin. Ora, o Peter Harris dizia assim: isto eu chamo-lhe Sylvia Boring, boring no sentido de ser maçador, como sendo uma referência ao facto de ser uma plumagem muito cinzenta, muito uniforme, sem nenhuma marca particular. Eu nunca mais me esqueci desta do Sylvia Boring, que acaba por ser um lembrete para o facto desta espécie não ter assim nenhuma marca, nenhuma risca, pinta contrastante. Ela de facto é assim de um cinza acastanhado. A única característica, porventura, que se poderá destacar um pouco, e mesmo assim de forma subtil e nem sempre se vê, embora com boa luz às vezes vê-se em fotografias, é que nas laterais do pescoço tem assim uma manchinha cinza quase prateada, que contrasta com o resto da plumagem, mas é um contraste muito suave, não é nada como preto e branco, é assim um cinza sobre cinza acastanhado, mas em muitas fotografias pode-se ver assim uma manchinha cinzenta na lateral do pescoço. De resto, ela é uniforme, em termos de tamanho e de estrutura, faz lembrar uma totinegra de Barreto, mas sem o barrete. Portanto, é toda Aquela cinzenta. anel orbital, assim um bocadinho
para o clarinho também ajuda um bocadinho. Eventualmente, mas isso nem sempre é muito fácil de ver, até porque estas aves muitas vezes estão enfiadas no meio da folhagem e Sim, portanto, mas como tu já próprio disseste várias vezes, não é? Quanto mais difícil é de identificar, mais detalhes convém conhecer para poder fazer a sem distinção. dúvida. Portanto, por isso é que eu digo, ela é castanha, castanha acinzentada, mais escura por cima do que por baixo, tem as dimensões de uma toutinegra de barrete e a coloração das partes superiores é parecida, mas não tem o barrete. Portanto, a parte superior da cabeça é da mesma cor do dorso, tem o tal cinza nas laterais do pescoço, tem o bico. O bico é um bico de insetívoro, mas talvez um bocadinho mais robusto que o das outras toutinegras. É, Eu não lhe chamo... aliás, é um dos aspectos que a mim me chama um bocadinho a atenção desta espécie, é que parece que a base do bico é muito larga para o tipo de... É um bocadinho mais, ou seja, ela tem realmente um bico um bocadinho mais espesso do que as outras aves da mesma família, digamos assim. Talvez isso tenha a ver com o tipo de alimentação também, mas portanto é um bico um bocadinho mais forte. São estas as características, mas são tudo características muito evidentes. E portanto nós temos que estar atentos e nem sempre conseguimos ver a ave com atenção, até porque, É tal como, fotografar. sim, mas tal como acontece com a maioria das totinegras, esta espécie gosta muito de se enfiar no meio da folhagem densa e, portanto, nem sempre está pousada à vista. Aliás, eu diria que na maior parte dos casos não está pousada à vista. Elas andam lá no meio do arvoredo, de vez em quando lá pousam num ramito com menos folhas e nós conseguimos ver, mas as observações destas aves são quase sempre fugazes. Portanto, vemos uma ave a mexer-se no meio da folhagem, depois ela pousa durante 2 ou 3 ou 4 segundos no ramito e depois enfia-se outra vez na vegetação. Portanto, é raro, não é uma ave que nós vejamos, por exemplo, assim, pousada à vista durante minutos a fio, como acontece com os cartazes, por exemplo. Portanto, não é de todo. É uma ave irrequieta e que se esconde na vegetação. Já falaste no fator irrequieto, há mais algum aspecto comportamental que possa ajudar a identificar esta espécie? Estou aqui a pensar coisas como, por exemplo, o facto dela de facto gostar de figos, não é? E de ser uma, uma, uma assídua visitante das figueiras, não é? Por exemplo, Bom, elas na passagem outonal, elas migram para a África subsaariana, como acontece com muitos insetívoros, não com todos, por exemplo, as toutinegras de Barreto, muitas delas passam cá o inverno, mas as toutinegras das figueiras vão todas para a África. Portanto, elas têm que atravessar o deserto. E como acontece com muitas aves que vão atravessar o deserto, elas necessitam de acumular reservas de gordura que lhes permitam fazer essa travessia que tipicamente demora vários dias e onde não encontram alimento, portanto, nem comida nem bebida. E, portanto, as aves que atravessam o deserto, normalmente a estratégia que fazem é acumular reservas de gordura, ou seja, estão na engorda, se assim se pode dizer, durante bastantes dias, e quando já têm reservas suficientes de gordura acumuladas, nessa altura é que partem em viagem. E eu recordo-me dessas vezes que eu estive no Algarve a fazer anilhagem, quer dizer, na altura ainda não fazia, eu comecei a aprender, mas foi só comecei a aprender a partir de 1990. Em 89, que é no ano em que nós estamos a falar, eu ainda não anilhava, mas já acompanhava as sessões de anilhagem, fazia os registros escritos, etc. Portanto, já ia aprender algumas coisas. E um dos aspectos que eu aprendi ao longo dessas sessões é que estas aves, por exemplo, o Algarve é um local onde param muitas para se alimentarem, e elas, quando aparecem em setembro, podem lá estar durante vários dias seguidos. E como é que nós sabemos isso? Porque as aves são anilhadas e depois são recapturadas nos dias seguintes e ainda estão por lá antes de partirem em viagem. Acontece com esta espécie e acontece com outras espécies. Portanto, é normal estarem na tal paragem da engorda, como eu disse, e nessa altura elas ganham um imenso peso. E para se ter uma noção, o peso normal de uma ave destas andará normal, eu digo quando não tem acumulação de gordura. Eu diria que anda. Agora não tenho de cor os valores, porque já não tenho anilhado com a regularidade que o fazia, mas eu diria que pesa 16 a 18 gramas, qualquer coisa deste género, às vezes 20. 16, 18, 20 gramas. Eu recordo-me de ter apanhado indivíduos com 28, 30 e até 32 gramas. São assim, parecem uns balões quase, elas estão gordíssimas. é E praticamente duplicar o peso. sim, e eu li no Birds of the World, acho que foi no Birds of the World,
que elas podem chegar aos 37 gramas, quando estão a acumular reservas para a migração. Portanto, o máximo que eu, assim de memória que eu tenho é 32. E eu recordo-me, numa ocasião, já alguns anos mais tarde, em que eu estava a anilhar na Quinta da Rábida, que era do meu tio, e foi um sítio onde eu fiz anilhagem durante vários anos. Recordo-me que anilhava em setembro e apanhava muitas totineiras das figueiras. E lembro-me de uma ocasião em que apanhei uma que pesava também 30 ou 32 gramas e eu estava a anilhar assim numa espécie de um terraço ao pé da casa, que dava depois para o jardim, e aquilo tinha um murete à volta, um murete, sei lá, com 60 centímetros ou 80 centímetros, menos de 1 metro. E a minha mesa de anilhagem estava aí nesse terraço. E eu lembro-me de largar uma dessas aves que já estava mesmo pesada, mesmo gordinha, e ela desce. Quando eu a largo, ela desce, vai fazer um voo rasante ao chão, porque ela quase não conseguia levantar. E depois, quando se aproxima do murete, ela sobe como se fosse um avião a descolar, mas faz assim uma tangente ao murete. Ela subiu só o necessário para conseguir passar por cima do murete, porque epá, eu percebia que este bicho está tão pesado que ela quase era como se tivesse um avião mesmo assim, já com a plena carga, que depois tem muita dificuldade em levantar voo. E então é uma característica que acontece bastante com esta espécie em setembro, é de vez em quando há indivíduos que estão extremamente gordos e a gente olha para eles e eles estão mesmo rechonchudos da quantidade de gordura acumulada que, como referiste, lhes faz duplicar o peso, que é imenso, Daí, não é? daí eu fazer as delícias dos gastrónomos. Exatamente. Sabes que esta espécie tinha regionalmente vários nomes populares e um dos nomes pelo qual era conhecido no Norte, que é referido por vários autores, incluindo pelo Rei Júnior, que eu citei no início, era Papa Figos. Isto não tem nada a ver com o Oriolos Oriolos, mas é um nome vulgar da espécie que era utilizado. E no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, tem um apontamento interessante citado de um artigo de 1983 que diz assim: em Famalicão perseguia-se esta totinegra com armas de pequeno calibre e fazia-se um arroz de papa-figos que era considerado uma tradição local. Portanto, quem andava a armar aos pássaros, fosse com pressões de ar, fosse com visco, fosse com costelos, fosse com outro tipo de instrumentos, sabia que em setembro era uma altura em que se apanhavam muitas aves em migração e que elas normalmente já estavam bastante gordas, por isso é que depois havia esta tradição de armar aos passarinhos nesta altura do ano. Convém recordar, para quem não sabe, já que eu estou aqui a falar disto, que hoje em dia estas práticas são completamente proibidas. Portanto, não é permitido andar a armar aos pássaros com nenhum destes meios que eu referi. As espécies são protegidas. É certo que ainda se vai ouvindo dizer que estas práticas ainda existem em alguns locais, porque às vezes são tradições antigas e, seja por ignorância, seja por desafio à lei, há pessoas que continuam a armar aos pássaros e às vezes até havia restaurantes que vendiam passarinhos fritos, né? Restaurantes e tascas. Hoje em dia é ilegal, mas durante muitas dezenas de anos, e se calhar séculos, era normal haver pessoas a armar aos pássaros no outono, e as totineiras das figueiras, por serem assim gordinhas nesta altura do ano, de setembro, eram especialmente apreciadas. E estes bichos, portanto, como disseste, fazem umas migrações bem longas, não é? Porque eles também vêm, em termos de distribuição global, eles estendem-se pela Sibéria também, se não me engano, ou pelo menos até lá perto. Vão E até a depois Ásia Central, migram sim. para a África, bem lá para baixo também. Sim, é mais uma espécie, nós ainda recentemente referimos alguns casos, é mais uma espécie que nidifica na Eurásia, portanto, na Europa, e cuja distribuição se estende depois para leste, pela Ásia fora, mais ou menos até ao Cazaquistão e à parte centro-sul da Rússia, alinhado com o noroeste da China, aproximadamente, mas que depois vão migrar para a África, portanto, elas terão que migrar para sueste, e depois é que viram para sul, provavelmente passam pela Península Arábica. Agora, a nível da Europa, isto é uma espécie de latitudes do centro e do norte, elas não nidificam no Mediterrâneo, portanto, nidificam a partir do norte de Espanha e de Portugal, que é a chamada região euro-siberiana, onde já começas a ter clima temperado,
e depois ocorrem na maior parte da Europa, até ao norte, quase até ao Círculo Polar, portanto vão quase até ao limite das árvores, mas olhando para o EBBA, portanto para o segundo Atlas Europeu, os países onde há assim maior abundância, maior densidade são a Alemanha, portanto é uma ave da Europa Central, a Suécia no sul, porque depois para norte já são menos abundantes, o sul da Suécia, o sul da Finlândia, os países bálticos e depois continuando para leste em direção à Rússia. Portanto, é uma ave que eu diria que a faixa de maior abundância está ali entre os 50 e os 60 graus de latitude. Aqui passar-se-á, já que falas no mapa do EBBA, é um dos mapas que eu gosto de ver e gosto de ver o mapa comparativo entre os dois censos, não é? Portanto, e uma das coisas que eu vejo aqui em Espanha, passa-se o mesmo que numa das recentes conversas nós discutimos de eventuais registros errados do primeiro Atlas face ao Sim, segundo. sim, sim, sem dúvida. Portanto, o que, como isto é só conversa e eu não consigo mostrar a imagem, eu vou descrever sumariamente. O que nós temos no mapa de comparação é que vemos que na metade sul de Espanha há imensos quadrados cor de laranja. Que quando estamos a falar do mapa comparativo, os quadrados cor de laranja significam que a espécie desapareceu. Acontece que o primeiro Atlas, que foi feito no final dos anos 80 e início dos anos 90, o primeiro Atlas europeu usou informação dos Atlas regionais europeus e, no caso de Espanha, usou o primeiro Atlas, que foi coordenado por Francisco Purroy, e aquilo foi de 1977 ou 75 até 95, se não estou em erro, e tinha muitos, muitos registros de Totinegra das Figueiras na metade sul de Espanha. Acontece que, tal como o Papa Amoras, que nós falámos recentemente, e tal como várias outras espécies migradoras, esse Atlas mapeou todos os registros que apareciam, incluindo de muitas aves que se sabe hoje que eram aves em passagem, não eram aves nidificantes. A totinegra das figueiras, embora seja mais abundante na passagem para sul, que é durante o final do verão e o início do outono, também aparece na passagem para norte. E quando está na passagem para norte, na primavera, sobretudo em abril, início de maio, quem não souber que está fora da área de reprodução da espécie, que no caso de Espanha é na metade norte da península, poderia pensar que está perante uma ave a nidificar, até porque os trabalhos de Atlas de reprodução normalmente são de meados de março até ao fim de junho. E, portanto, se estas aves passam em abril ou maio, estão a aparecer em período reprodutor. Porquê é que isto acontece? Porque as aves no sul da Europa, no Mediterrâneo, começam a nidificar mais cedo, especialmente as residentes, estão logo a nidificar em março. Mas estas aves migradoras que vão para o centro e para o norte da Europa só começam a nidificar lá para o norte no mês de maio, princípio ou meados de maio. E, portanto, em abril e princípios de maio há muitas a passar para cima. Elas passam mais tarde porque se começam a reproduzir mais tarde. E, portanto, em parte, talvez por desconhecimento, no primeiro Atlas de nidificantes espanhol foram incluídos estes registros que acabaram por verter para o Atlas europeu também. No segundo Atlas, que já teve filtros mais apropriados para deixar de fora os registros de aves em passagem, estes registros do sul da península não foram incluídos, mas no mapa comparativo com o primeiro Atlas eles tinham que assinalar que a espécie desapareceu, porque as bolinhas estavam lá no primeiro Atlas e é por isso que aparece uma data de registros cor de laranja. Portanto, estes aparentes desaparecimentos não são desaparecimentos nenhuns, é apenas uma diferença de critérios no registro das aves em passagem que no primeiro Atlas, como eu disse, incluiu aves que não estavam a nidificar. Continuando a olhar para o mapa, também se verifica depois que ali mais para o interior da Europa, para o interior, enfim, já para o lado mais ocidental, ou oriental, peço desculpa, uma das coisas que se verifica é que aí dá a sensação de haver ali uma série de sítios onde ela desapareceu, uma série de sítios onde aparecem registros novos, com potencialmente, julgo eu, um salto positivo. Eu não andei propriamente a contar quadrículas, mas dá a sensação de haver ali um salto positivo em Dá, relação às dá, áreas de ocupação. Isso, dá. Ou seja, no mas leste da Europa. esta tendência estende-se depois pela Ásia afora ou é apenas uma coisa local? Nós não temos dados para a Ásia, porque quando entras na Rússia, depois o grau de cobertura é muito baixo, porque na Rússia tu tens zonas muito vastas em que a densidade populacional, portanto, a densidade humana da ocupação do território é muito baixa e, portanto, não há dados para muitas regiões. Agora,
No leste da Europa, portanto, estamos a falar aqui da zona dos Balcãs, de uma faixa que vai desde a Bielorrússia, passando pela Ucrânia até à Roménia, Grécia, depois Eslovénia, Croácia, etc., tens de facto um misto de quadrículas laranjas com outras azuis. Mas faço notar que muitas das azuis são de um azul claro. E o azul claro está escrito na legenda que tem cobertura insuficiente. Portanto, há regiões, e provavelmente no leste isso aconteceu bastante, em que a cobertura é insuficiente, e quando a cobertura é insuficiente, as comparações entre atlas são menos sólidas porque os territórios poderão não ter sido suficientemente amostrados. De qualquer forma, sim, no leste parece haver ali um mix de quadrículas novas com quadrículas em que a espécie desapareceu. E no norte, mesmo no extremo norte da Suécia e da Finlândia, há outro conjunto de quadrículas laranja que sugere que no norte também está a diminuir. Portanto, vemos aqui algumas diminuições nas periferias, não é verdade? Exato, é o costume. Aliás, devo dizer que o gráfico de tendência do programa de monitorização europeu também mostra um decréscimo ao longo das últimas 4 décadas. Portanto, a espécie parece estar a perder em número e em área. É a sensação que dá. Mas em termos de estatuto, pelo menos está como não preocupante a nível europeu e não sei se em Espanha também, não é? Agora cá em Portugal a coisa. Está, porque vamos ver, apesar de estar a registar uma diminuição, e está-se a registrar uma diminuição a nível europeu, a verdade é que esta espécie continua a ser extremamente abundante a nível da Europa. Portanto, só para dar uma ideia, eu tenho aqui à minha frente o livro vermelho europeu de 2021 e que tem estimativas populacionais para toda a Europa, para todas as espécies nidificantes, e no caso da Silvia Borin, eles dão 30 milhões de indivíduos. Portanto, é uma população considerável, apesar de eles dizerem que está a diminuir, 30 milhões de indivíduos é uma população muito elevada, o que torna esta espécie, não vou dizer do top abundante da Europa, mas que está seguramente entre as mais comuns. E, portanto, apesar de estar a diminuir, ela continua a ser muito abundante na Europa Central e, portanto, não está para já, não se considera que esteja em risco de extinção. Uhum. Em Portugal, o estatuto já não é assim, não é? Portanto, em Portugal já está como vulnerável. Em Portugal está como vulnerável, essencialmente pelo facto de ser uma espécie com uma população nidificante muito reduzida, que é disso que se está a falar. Portanto, a população nidificante, segundo a lista vermelha das aves, aliás, segundo o Atlas, assim é que está no site da lista vermelha, é dada uma estimativa populacional para esta espécie de 100 a 500 casais. Portanto, é uma população relativamente pequena, e isto é uma população pequena porque a nossa população é totalmente marginal. Como eu disse há pouco, elas distribuem-se pela Europa Central, descem até ao norte de Espanha e marginalmente entram no norte de Portugal, nas regiões de influência mais atlântica, mas essa população é tão marginal que acaba por ter um efetivo reduzido quando nós consideramos as fronteiras nacionais. Portanto, o vulnerável aqui está relacionado essencialmente com a reduzida dimensão da população, que não se sabe se está a aumentar ou não. Segundo o Atlas, a tendência populacional do continente é desconhecida, embora pareça estar a encolher em termos de área, só que, pronto, vamos ver, não há grandes dados quantitativos para os passariformes. Eu já comentei isto noutras espécies e vou-me repetindo sempre que estamos a falar de passariformes, não há muitos dados quantitativos, não há grandes dados de tendências, sobretudo para estas espécies menos comuns, e, portanto, para calcular estes valores e para se avaliar tendências, há aqui um bocadinho, acho eu, que tem que haver um bocadinho de adivinhação, porque não há informação muito precisa. Sim, no Atlas, portanto, na informação disponível nas fichas das aves de 2005, os fatores de ameaça também vinham como desconhecidos. Provavelmente por causa também da área de distribuição ser muito, muito pequena, não é?
Sim, não é só por ser uma área de distribuição pequena, porque atenção, há outras espécies que têm uma área de distribuição pequena, mas que foram suficientemente estudadas, como já falamos, não é? Portanto, há espécies às vezes, nomeadamente, sei lá, rapinas ou certas aves coloniais ou certas aves marinhas, por exemplo. Portanto, há espécies que foram suficientemente estudadas dentro da sua reduzida área de distribuição. Agora, o que acontece é que, no caso da toutinegra das figueiras, como no caso da maioria dos passeriformes, não houve estudos de espécie nenhuma e, portanto, não havendo estudos, os fatores de ameaça não são conhecidos, mas é mais por desconhecimento do que propriamente por não haver. Repara, o simples facto, aquilo que nós já falámos na primeira parte da conversa, destas aves serem capturadas e serem consumidas como iguaria, desde logo é um fator de ameaça. É certo que muitas destas aves que são capturadas não pertencem à nossa população nidificante, são aves que estão por cá em passagem migratória, é verdade, mas também é verdade que as nossas aves nidificantes que nidificam nas terras altas do norte do país, especialmente na Serra do Gerês, também têm que atravessar o nosso território para ir até a África. Portanto, essas também acabam por poder ser potenciais vítimas dessas capturas. Portanto, eu diria, assim sem nenhum estudo aprofundado, que as capturas podem ser um fator. No caso da população europeia, o Birds of the World refere que, tal como acontece com outros migradores transsaarianos, esta espécie diminuiu, portanto, a população declinou durante a década de 70 como resultado das secas na zona do Sahel, que já falámos para os papamoras. E também se falou que houve declínios nos anos 1990 e 2000 em França, embora noutros países do centro e do norte da Europa a espécie tenha sido considerada estável. Eles falam da fragmentação florestal e das alterações do uso do solo como tendo aparentemente beneficiado a espécie em partes do norte da Europa. Mas pronto, isto é assim umas notas soltas que eles têm. Não sei se há estudos aprofundados sobre esta toutinegra noutros países europeus. No caso da população portuguesa, enfim, considerando que se trata de uma população marginal, se calhar fazia sentido haver estudos um bocadinho mais aprofundados, desde logo até porque é uma espécie vulnerável, embora o vulnerável é só no contexto nacional, porque no contexto europeu, como já referi, a espécie é extremamente abundante e, portanto, não está ameaçada. Uhum. Se não me engano, no site do astropro.info, há lá um link na ficha desta espécie que aponta para uma notícia que saiu no Expresso alguns 2022, se não me engano. Por acaso não diz quem é o autor da notícia, mas uma das coisas, uma das frases que eu li aqui que eu fiquei assim um bocadinho a tentar perceber um bocado isto, porque eu não conheço o estudo original, e que dizia assim: ao jornal The Guardian, a investigadora Nina McLean revelou preocupação com o futuro da espécie da flosa das figueiras, portanto, da nossa toutinegra das figueiras, né? Já que no Reino Unido houve uma diminuição de 26% da descendência destes pássaros ao longo da última metade do século. Mas apenas metade dessa redução, 13%, que eu não sei como é que isto é, pois 13, okay, 13 em relação aos 26, pode ser atribuída às mudanças climáticas. Tu queres comentar isto? Pronto, a notícia, só para situar, a notícia tem como título Alterações climáticas. Aumento da temperatura leva pássaros europeus a mudar a altura de porem ovos. É certo que no artigo, nesse artigo, para além desse parágrafo que tu leste, no parágrafo anterior diz que o aquecimento global não é o único fator em causa e que as mudanças também podem ser provocadas pela urbanização, pela poluição ou pela perda de habitat, que é verdade que nós já falámos disto em relação a outras espécies. E, nomeadamente, às vezes pode haver uma diminuição de recursos alimentares e isso baixa a produtividade. Como tu muito bem disseste, eu não sei como é que ela calcula que metade da diminuição é atribuível às alterações climáticas, não faço ideia como é que se fazem essas contas. Também confesso que não li o artigo original, portanto admito que haja algumas fórmulas a ser aplicadas. Agora, o que eu posso dizer é que tem havido já outros casos de, de espécies que estão estudadas, como por exemplo o Papa-moscas preto na Holanda e não só, é um dos casos mais estudados de espécies que têm nas últimas décadas antecipado a data da postura.
E obviamente que há vários investigadores que relacionam isso com as alterações climáticas. Se há outros fatores em jogo ou não, pois isso às vezes é uma equação mais complexa e não podemos dizer. Portanto, já sabes o que é que eu acho. Acho que às vezes é uma Claro. simplificação excessiva atribuir só às alterações climáticas. Neste caso, o artigo refere, ou melhor, a peça do Expresso refere corretamente que há outros fatores em jogo, como a poluição e as alterações de habitat. Portanto, aqui o ponto a reter é que isto são sempre equações um bocadinho complexas e, portanto, provavelmente necessitam de estudos aprofundados para não cairmos na tentação de tirar conclusões simplistas. Mas, obviamente, que é importante continuar a acompanhar isto, isso, sem dúvida. Enfim, olha, hoje vamos ficar por aqui, o que quer dizer que dos nossos ouvintes, todos os Silvas, todas as Sílvias, todos os Silvios, todos os Silvestres, vão ficar com pena, mas a gente não vai falar da taxonomia. Fica Fica para para a outra próxima vez. ronda. Fica para a segunda volta. Obrigado, Zé. Obrigado a Até à todos. Até à próxima. próxima.